Então, vamos apresentar agora, né, um conteúdo referente à questão da saúde da mulher, que diz respeito à síndrome do ovário policístico, que é um tema estudado, né, pelo projeto EcoSan, e aqui nós teremos, né, algumas questões referentes a esta condição clínica e também o compartilhamento de alguns conhecimentos que a gente obteve durante, né, as atividades do nosso projeto. Meu nome é Luciano, sou professor dos cursos da área da saúde da Univille, né, e vamos então iniciar essa atividade. Pois bem, então os objetivos, né, dessa atividade, inicialmente, é que os alunos conheçam os aspectos, né, fisiológicos e fisiopatológicos da síndrome do ovário policístico, além de conhecer os princípios, né, para um tratamento, né, ou um manejo clínico desta condição clínica, conhecer, né, a classe de fármacos, né, que acabam tendo utilidade, né, na síndrome do ovário policístico e também, né, fica disponível para vocês um material de exercício que quem quiser fazer o exercício, né, comunicando posteriormente, né, fica então liberado, né, um certificado com relação, né, à participação dessa atividade que é do projeto EcoSan, desenvolvido juntamente com os alunos. Então, vamos falar um pouco desta condição clínica, né? Então, essa síndrome ela foi descrita pela primeira vez em 1935 por Stein e Levital, com um relato, né, de 7 casos, né, um estudo de relato de casos, né, que não era uma coisa muito frequente à época, no qual se apresentavam as seguintes características, né, a amenorreia, ou seja, né, a ausência de menstruação, e surtismo, que seria, né, uma questão de as mulheres apresentarem, né, características masculinas, como pelo na face e um timbre de voz alterado, a questão de uma infertilidade e também obesidade, do quais apresentavam como questões incomuns, né, a questão de ovários polimicrocísticos. Então foi a primeira vez onde se teve, né, uma correlação entre algumas condições clínicas manifestas, né, e também a presença, né, desses ovários com essas características, o que levou então a estudos mais aprofundados e estudos, né, posteriores relacionados, né, a esta condição que se apresentava. Atualmente, qual é o conceito que nós temos, né, desta condição clínica, né? Então, foram várias, né, formas de determinar, né, a nomenclatura, né, a forma de apresentação, entre outras características, mas, né, baseando-se no consenso de Roterdã, né, feito em 2003, foi definido que a síndrome do ovário policístico são, né, são condições que se atribuem a pacientes que se caracterizassem com as seguintes condições listadas agora: a oligo, ou seja, pouco, ou anovulação, ou seja, pouca ovulação ou nenhuma ovulação, o hiperandrogenismo, né, que corresponde à questão, né, de manifestações de caracteres masculinos, que pode ser clínico, que no caso seria o hirsutismo, com pelos na face, timbre de voz mais grave, entre outros, ou se não, uma manifestação bioquímica, onde os exames demonstrariam, né, um excesso de testosterona, principalmente. E a presença dos ovários policísticos, né, que tem uma característica diferente, principalmente, né, no aspecto, né, ela tem um aspecto maior do que os demais. Bom, sendo assim, então, né, temos como condição importante, né, entender, né, algumas questões a mais, né, referentes à síndrome do ovário policístico. Então, assim, em termos epidemiológicos, né, que é extremamente importante hoje nas compreensões do processo de saúde, é uma endocrinopatia, ou seja, uma doença endócrina muito comum em mulheres de idade fértil, atingindo até 10% da população das mulheres que estão na menarquia, ou seja, o período fértil das mulheres. É a causa mais frequente de hirsutismo e também da infertilidade, e caracteriza-se pelo hiperandrogenismo clínico ou bioquímico e irregularidades menstruais também, né? São algumas características atribuídas, então, a esta condição clínica. E por que ocorre esta síndrome do ovário policístico, né? Aqui nós temos uma imagem, né, que ilustra, né, a questão da diferença que se pode notar, do qual você tem, né, de um lado, aqui do lado esquerdo, né, o ovário que seria considerado normal, e do lado direito, né, o ovário polimicrocístico, né, onde você tem então algumas alterações que resultam inclusive num aumento da funcionalidade
desse ovário, levando inclusive, né, uma hiperprodução de progesterona, por exemplo. Lembrando que parte da progesterona é produzida inclusive, né, nesta região. E de uma maneira geral, o que acaba acontecendo? Né? Pegando esse modelo ao lado, então, nós temos, né, aqui os ovários, né, presentes na mulher e temos alguns processos, né, endócrinos, né, que acabam ocorrendo. Então, o que acontece? Né? Mensalmente, né, dentro do ciclo menstrual feminino, há a liberação do hormônio folículo estimulante, exceto quando a mulher está grávida, e esse hormônio folículo estimulante tem a função de fazer a maturação dos óvulos, visto que os óvulos, né, não se encontram maduros e prontos, né, para fecundação. Eles passam por um processo e, né, esta maturação ocorre pela presença, né, constante deste hormônio que vai maturando alguns óvulos, enquanto outros ainda continuam em processo de maturação. Vai chegar um ponto que determinados óvulos estarão inclusive prontos, né, para serem liberados, mas ainda não são liberados porque se encontram, né, dentro de um invólucro que impede a sua saída. Daí então, cumprindo a função, né, de maturação dos óvulos e chegando o óvulo pronto, né, para ser liberado para a fecundação, ocorre então a liberação do hormônio luteinizante, também conhecido como LH. Qual é a função desse hormônio? Liberação do óvulo. Então o óvulo estava pronto, rompe, né, o invólucro que o continha e sai então em caminho, né, para o encontro do espermatozoide. Os fragmentos do invólucro, então, presentes, né, se ligam às regiões específicas, né, do ovário, formando o chamado corpo lúteo, e esse corpo lúteo, então, é responsável pela produção do hormônio progesterona, que será responsável pela formação do endométrio, que deverá ter como função, né, fazer a devida nutrição, né, do óvulo fecundado. Então, esta ação, né, resulta então em formação do endométrio via produção de progesterona. Daí, né, o que pode acontecer? Em algumas situações, né, as mulheres não respondem adequadamente à ação do hormônio luteinizante e a liberação do óvulo não se dá por completa. Né, ele fica ainda meio que retido, né, na região, porém fragmentos surgem, né, do rompimento do invólucro que é suficiente para formar o corpo lúteo. Então você começa a ter uma situação, né, dúbia assim, entre óvulo que não sai, mas fragmentos que já existem e produzem progesterona. O organismo da mulher então se confunde, acha que é então para formar endométrio, porém o óvulo nunca vai. Né? E nos meses seguintes, né, o ciclo vai se repetindo e outros óvulos acabam também entrando em processo de maturação e quase liberação, formando então um grande conjunto de óvulos que não são liberados, juntamente com uma grande quantidade de corpo lúteo, né, que é a região que é oriunda a partir da fragmentação do invólucro do óvulo, que leva então à formação de uma grande quantidade de progesterona. Isso explica, por exemplo, a anovulação ou oligoovulação, né? Os óvulos não saem. Isso explica também a irregularidade menstrual também, porque a progesterona continua sendo produzida e você não tem, né, aquele feedback necessário, que é a anidação do óvulo não fecundado, que não se desenvolve, para ter a queda da progesterona e a menstruação vir a acontecer para se ter uma nova tentativa de engravidar. Então você tem várias situações, né, que comprometem, né, e uma desregulação na questão, né, reprodutiva da mulher, inicialmente. Né. Então, a amenorreia seria uma consequência desse processo, a anovulação também, como já mencionado. Né. E, né, nós notamos aqui, né, em cima do vídeo, que o ovário então vai tomando essa característica e o primeiro fenômeno hormonal acaba acontecendo, uma hiperprodução de progesterona com a formação de vários corpos lúteos. Então, basicamente, né, nesse esquema aqui, né, a gente pode ver o que acaba acontecendo. Né? Então, você tem uma situação onde o hormônio luteinizante deveria fazer a liberação do óvulo, como a gente acabou de ver aqui, né, nesse esqueminha aqui, o óvulo é amarelo, sendo que o verde seria o invólucro. Né? Daí, então, você tem liberação de progesterona e formação do endométrio. Quando não há uma resposta adequada, não há uma liberação, né, satisfatória, parte do invólucro acaba sendo, né, rompida, formação de corpo lúteo, mas o óvulo não libera.
E nos meses subsequentes, o organismo que não entende muito bem o que está acontecendo tenta liberar outros óvulos, né? Porque aquele óvulo acabou não sendo realmente liberado. E isso leva então à hiperprogesteronemia, o primeiro fenômeno que acaba acontecendo em termos endócrinos, né? Pois bem, né? Então o excesso de progesterona se caracteriza, a anovulação também se caracteriza, a não menstruação. Um dos primeiros problemas que surge, né? A questão de uma infertilidade, que é diferente de esterilidade. A pessoa estéril nunca terá filhos, a pessoa infértil ela tem dificuldades, né, para ter seus filhos. Então, considerando do ponto de vista fisiopatológico, né, o que nós podemos dizer? Né? Existem 5 teorias, né, para explicar, né, esse quadro. A primeira é uma questão genética. Existe, né, realmente uma frequência maior de mães e irmãs portadoras dessa doença. Então, existe um fator genético determinante nisso. Existe, né, a questão da alteração na ação da secreção da insulina. Então, a progesterona vai acarretar o excesso de progesterona vai acarretar diversos problemas, né, a seguir em termos endócrinos, sendo que um deles vai ser a hiperinsulinemia e decorrente de uma resistência insulínica, porque certos processos acabam sendo reduzidos porque são estimulados pela progesterona, e uma forma de impedir isso é não deixar que a glicose seja aproveitada adequadamente. Então a célula dá uma barrada, é um mecanismo de regulação que o corpo acaba usando. Só que não usando, né, a glicose adequadamente, por esta ação que envolve, né, a não aproveitamento, né, da glicose por resistência insulínica, outros problemas, né, ocorrerão. Tá, então nós temos, né, a questão neuroendócrina, como já mencionei também, uma baixa resposta, né, das mulheres a esse hormônio, pode ser uma quantidade inferior de LH ou uma sensibilidade melhor, né, do ovário, né, do óvulo, né, à presença do LH. Temos também alteração da síntese de esteroides ovarianos, né, o aumento de andrógenos também ocorre, e alteração da adrenal também, né, andrógenos adrenais também sofrem alterações. Mas, de forma geral, né, o que se sabe que é uma questão genética, que envolve, em alguns casos, resistência insulínica, e que nós temos, né, uma resposta diferenciada do hormônio luteinizante no corpo da mulher. Tá, então, né, uma das condições que acaba acontecendo é a hiperinsulinemia decorrente de uma resistência insulínica, né? Então, nós temos esse fenômeno que acaba acontecendo, né, e que gera vários desdobramentos, né, relacionados à fisiologia da mulher que precisam ser considerados, né? Então, é uma alteração que não ocorre em todos os casos do ovário policístico, né? Tem uma questão genética bem forte, mas também tem uma questão ambiental também, né? Digo na questão de exposição a interferentes endócrinos e também a questão de hábitos de vida, né? Então, o que acaba acontecendo, né, que a insulina atua sobre, né, receptores de insulina, receptores de IGF, que são fatores de crescimento, e uma vez que, né, você tem um excesso de progesterona, que por sua vez é convertido em testosterona, em algumas situações também, estimula a atividade celular. E para regular essa atividade celular e impedir complicações maiores, né, existe uma alteração no mecanismo dos glúteos, né, que leva à translocação dos glúteos. Existe essa alteração que impede o aproveitamento e a atividade da insulina. Então a insulina ela fica menos responsiva. O organismo, como não entende o que está acontecendo e quer normalizar a atividade insulínica, começa a aumentar a produção de insulina. Então nós temos um excesso de insulina no organismo feminino, né? Então aqui seria o exemplo, né, de um funcionamento normal e aqui da resistência insulínica para fazer, né, com que os processos intracelulares fiquem regulados, porque existe um estímulo, né, a algumas atividades decorrentes do excesso de hormônio iniciado pela questão da hiperprogesteronemia, excesso de progesterona. Então as mulheres podem desenvolver também essa hiperinsulinemia decorrente de uma resistência insulínica, que deveria ser um mecanismo, né, de proteção celular, mas que também vai trazer as suas consequências, como o risco de diabetes precoce em mulheres, né? Então aqui só para a gente ver, né, também as relações, né, do hormônio do crescimento, né, a participação do fígado, entre outras questões, né, mais aprofundadas na bioquímica. Tá, então, né, temos a hiperinsulinemia, né, associada então aos fatores de crescimento, e essa hiperinsulinemia também faz com que outros processos sejam controlados. Um deles, né, envolve
a hiperatividade do IGF-1 e IGF-2, que são hormônios, né, cofatores do crescimento, e uma vez que a insulina está aumentada, né, e o IGF também acaba se aumentando nos ovários, aumenta a atividade de uma enzima chamada 17-hidroxilase. Essa 17-hidroxilase ela tem até um fator de regulação também. A principal atividade dela é impedir excesso de progesterona, que às vezes pode ser perigoso, né, com fator de desenvolvimento até de miomas, por exemplo. Então, a 17-hidroxilase, o que ela faz? Ela converte, né, a progesterona, no caso, em testosterona. Só que no caso de uma hiperprogesteronemia exagerada no ovário policístico, o que acaba acontecendo é que a conversão fica, né, exagerada e a mulher começa a ter excesso de testosterona. Aí que explica a questão do hirsutismo, por exemplo, né, manifestação de caracteres masculinos. A mulher passa a ter muita testosterona. Então são fatores associados, né, que a gente observa, né, e que precisam ser, né, corrigidos, né, de uma certa maneira, com hábitos de vida, com alimentação e também, né, com medicações. Né. Daí então, né, o que a gente pode observar, né, nessa relação de ovário normal, ovário policístico, é a questão de conter, né, as complicações decorrentes de um ovário policístico. Né. Considerando a questão da ação insulínica, né, onde na resistência insulínica você vai ter um efeito compensatório de aumentar a atividade de insulina, que por sua vez vai ter influências lá na 17-alfa-hidroxilase, no qual haverá uma conversão de progesterona que está em excesso em testosterona, teremos então mais uma manifestação, que seria a questão do hirsutismo. Né? Então, infertilidade, anovulação e agora também o hirsutismo, né, dentro das nossas compreensões a respeito do desenvolvimento, né, da síndrome do ovário policístico. Pois bem, né, então temos esta realidade, né, temos estas situações que não são desejáveis de um desarranjo hormonal, né, que traz consequências para a mulher. E uma das formas de evitar isso, né, é usar medicamentos que diminuam a resistência insulínica. A metformina é um medicamento utilizado para essa finalidade. Né? Ela consegue modificar, né, o mecanismo regulatório nos glúteos e fazer com que eles voltem a funcionar normalmente, fazendo então que a insulina tenha mais eficácia. A insulina se tornando mais eficaz, qual o resultado que você acaba tendo? Você acaba tendo então uma necessidade de produzir menos insulina. Né? Você não precisa produzir tanta insulina mais. Então, a hiperinsulinemia ela diminui. Diminuindo a quantidade de insulina circulante, já que eu não tenho que compensar a resistência à insulina, porque a metformina está fazendo esse papel, eu tenho uma redução da atividade da 17-hidroxilase também, porque ela é estimulada pelo excesso de insulina e pelo excesso de IGF. Com baixa quantidade de hidroxilase, né, eu tenho uma menor conversão de progesterona em testosterona, né, o que vai fazer, então, com que o hirsutismo, né, tenha o seu processo revertido, então, né. Então é uma das estratégias, inclusive, né? Além disso, né, todos os outros fatores decorrentes, né, da hiperinsulinemia acabam tendo, né, uma correção pela presença da metformina. Por isso que ela acaba sendo uma medicação, né, útil para este fim. Também existem outras, né? Tem a rosiglitazona também, que é um medicamento que atua, né, sobre resistência insulínica, que também tem, né, alguns estudos promissores com relação à sua utilização. Já no caso do hirsutismo mais intenso, né, aí você tem que usar antiandrogênicos, medicamentos antagonistas da testosterona, como a flutamida e como também a finasterida. São para casos extremos, né, onde, né, o excesso de progesterona também é prejudicial, a formação de testosterona é extremamente alta, então, né, a melhor forma, ou a forma mais eficiente de fazer, né, a correção fisiopatológica seria então o uso de antiandrogênicos, medicamentos que impedem a atividade da testosterona, né, bloqueando o receptor ou bloqueando alguma atividade da testosterona. Então, né, temos toda essa questão, né, fisiopatológica, né, temos aí, né, esses hormônios todos envolvidos, né, nessa situação já mencionada, né. Temos também, né, alterações, né, que variam em outros órgãos também, porém menos comuns, né, e as manifestações clínicas então acabam sendo irregularidade menstrual, devido, né, à não liberação adequada do óvulo, geralmente por uma ineficácia da atividade do hormônio luteinizante.
A obesidade também vem como consequência, né, do excesso de progesterona, que é um mineralocorticoide, né? Então ele tem ações, né, na retenção hídrica e também na questão do ganho de peso, né? Temos também o hirsutismo, né, que é a manifestação. Lembrando que na obesidade também existem fatores relativos, né, à microbiota intestinal, que a gente vai ver mais adiante, né, que são descobertas recentes, né, e que tem também algumas ações recentes que precisam ser avaliadas de um olhar mais crítico dentro da ciência. Bom, daí nós temos as questões de manifestações tardias, né? Então essa situação clínica ela pode evoluir para situações clínicas mais complexas, né? Uma delas, né, diz respeito justamente à questão da hiperinsulinemia, né, onde, né, o fenômeno da resistência insulínica, estabelecido como uma forma de compensar uma hiperatividade de hormônios como progesterona, leva, né, a situações, incluindo o ovário policístico, a questões de obesidade, onde pode ocorrer, com o passar do tempo, tolerância de glicose diminuída, com aumento de quase 3 vezes mais de diabetes gestacional, que pode ser, né, permanente depois, né, e 3 vezes mais, né, um pouco mais, né, chance de ter a tolerância à glicose diminuída, com risco, mesmo não tendo uma diabetes gestacional, se tornar uma mulher, né, com diabetes tipo 2 de uma forma precoce, né, na faixa dos 25 aos 35 anos, né, que é considerado jovem ainda. Então, essa intolerância à glicose, risco de diabetes, risco de doenças cardiovasculares, a infertilidade é um outro aspecto também a ser considerado, abortos recorrentes pela irregularidade menstrual também, e a hiperplasia do endométrio, né, quando você tem um excesso, né, consideravelmente exagerado de progesterona, que pode levar a algumas situações, né, como formação de miomas, por exemplo, ou endomiomas também. Então, temos, né, que também diferenciar, né, a questão do ovário policístico, né, as situações que são parecidas, mas não são. Então, nós temos, por exemplo, a hipertecose ovariana, que é uma hiperplasia do estroma cortical, né, é um distúrbio do estroma ovariano, observado com frequência em mulheres pós-menopausa, né, e ocorre aumento uniforme do ovário em até 7 centímetros. Então, na hipertecose, se tem uma aparência, né, de um ovário policístico, mas não é, né? Então é importante diferenciar, porque o caminho do tratamento, obviamente, é outro, né? Hiperplasia congênita da suprarrenal, onde você tem desregulações hormonais que parecem ser ovário policístico, mas o tratamento é diferente. A síndrome de Cushing também são situações que parecem, mas não é. E os tumores produtores de andrógenos, né? Algumas mulheres têm esses tumores com excesso de testosterona que não tem nada a ver com os processos já descritos, né, do ovário policístico, né. Daí, então, temos que considerar o tratamento não farmacológico também, né, já foi mencionado as medicações, mas as medicações sozinhas às vezes não conseguirá cumprir o seu papel. Temos aqui, então, né, o que a literatura científica mais recente nos traz sobre medidas não farmacológicas, né, auxiliares na questão do tratamento do ovário policístico, né? Aqui diz que estar no celular ou assistir TV a cada 2 horas aumenta em 23% a chance de obesidade em mulheres com SOP e aumenta 14% o risco de diabetes tipo 2. Isso a cada 2 horas, né? Então veja realmente a questão, né, do risco de um hábito sedentário. Por outro lado, o exercício físico moderado e vigoroso, né, o que nós temos, né? O exercício vigoroso a cada 60 minutos reduz em 22% a chance de síndrome metabólicas, né, ou as complicações hormonais que advêm do ovário policístico. Então, 2 horas sedentárias, 14% de chance de diabetes, 1 hora de atividade física, né, redução de 22% de complicações hormonais. Então a gente vê as evidências, né, tudo isso mostrado em estudos de alta hierarquia científica. E temos também as questões, né, das mulheres mais predisponentes, né, a ter o risco, né. Então as norte-americanas, né, têm 64%, né, de ter SOP e resistência insulínica simultaneamente com risco aumentado de diabetes. As brasileiras 70%, né, e as italianas, né, seriam as que teriam o maior risco, né, incluindo também as descendentes de italianas. Então são sinais de alertas, né, onde você vê que as brasileiras que estão aqui no estágio intermediário deveriam ter, então, uma preocupação maior nesses cuidados aqui.
As italianas nem se fala. E as norte-americanas com risco menor, mas também tem que se cuidar. Né? Então são informações científicas, né? E por etnia, né? As europeias têm 3 vezes mais chance de desenvolver, né, tolerância à glicose diminuída, as americanas 4 vezes e as asiáticas um pouco mais chances. Né? Então também a etnia seria um fator, né, que liga o sinal de alerta para ter, né, cuidados e seguir medidas não farmacológicas. Daí também temos, né, outras questões, né, do tratamento não farmacológico que tem a ver com a questão, né, de obesidade, por exemplo. Né? Então, a perda do peso, às vezes, não está simplesmente condicionada também a uma atividade física e dieta. Tem que ter algum cuidado sobre isso. Né? Então, o aumento de peso, né, pode estar relacionado à questão dos contraceptivos orais que são utilizados. Muito se usa, né, dos anticoncepcionais para manejo, né, do ovário policístico, né? Muitos derivados chamados pregnanos, né, que são derivados da progesterona modificados. Né? Por que os pregnanos, principalmente a ciproterona? Porque ele reduz o efeito de testosterona, ele é antiandrogênico. Né? Então isso é vantagem. Se a mulher tem hirsutismo, né, você vai bloquear a manifestação do hirsutismo. Porém, entretanto, todavia, né, tem forte efeito mineralocorticoide, que contribui para o aumento de peso. E essa discussão é importante porque no SUS a grande maioria dos anticoncepcionais são derivados de pregnanos, né? Então nós temos muita ciproterona. Então, por um lado, é útil para a mulher, por outro lado, expõe ela a aumento de peso, né? Que nem sempre é revertido com atividade física, diga-se de passagem. Né? Hoje em dia se discute muito, né, a questão do uso dos gonanos de terceira geração, que são outros derivados da progesterona, como desogestrel, drospirenona e gestodeno, né, que tem baixo efeito androgênico, ou seja, não causam muito hirsutismo, né, e são também, né, baixo efeito mineralocorticoide. Então você tem hoje, né, toda uma discussão em cima do uso desses derivados da progesterona, né, como manejo, né, do ovário policístico, versus, né, a questão dos pregnanos, né, que são utilizados. Né. Então, metformina, pioglitazona e rosiglitazona, dequilinusitol também acaba sendo usado, né, para a questão de resistência insulínica, flutamida, finasterida também. Então, nós temos aí alguns medicamentos, cada um para uma indicação específica. Mas ainda temos que considerar, né, que existe questões, né, da microbiota intestinal. Né? Então, as mulheres com ovários policísticos, né, boa parte delas, tem uma flora intestinal diferenciada, né, onde tem maior quantidade, né, de alguns micro-organismos, né, e menor de outras, comparado com mulheres que não têm essa condição clínica. Né. E o resultado disso acaba sendo o quê? Né? Nós passamos, então, a ter uma situação e uma condição, né, que a presença de certos micro-organismos, né, ou declínio, né, de alguns bactérias, né, na microbiota está relacionado ao aumento na fabricação de hormônio glucagon com peptídeo 1. Então, não ter a presença de certas bactérias na microbiota intestinal, né, afeta este hormônio e afetando este hormônio há um aumento na questão da fome. Né? E aumentando a fome, a pessoa começa a ter dietas ricas em gorduras para saciar a fome, aumento de permeabilidade intestinal e lipopolissacarídeos no sistema, que vão fazer a liberação de TNA-alfa, que vai contribuir ainda para a resistência insulínica. Então você tem todo um efeito em cascata, né, envolvendo microbiota, que contribui para o aumento de peso. Então, novamente, né, não é só uma questão da mulher fazer atividade física, existem outros fatores que contribuem para essa situação e que merecem ser, né, considerados. Né? Então, né, você tem toda essa situação também, que a gente pode estudar mais a fundo posteriormente. Né? E daí, então, né, todas as possibilidades de medicações utilizadas, existem ainda, né, outras que devem ser pensadas. Né? A questão dos contraceptivos hormonais é sempre uma questão polêmica em relação ao seu uso. Hoje em dia também está meio que quase polêmica a questão do uso de probióticos, porque requer estudos bem aprofundados com relação à sua utilidade. Né?
E assim, então, né, vemos os tratamentos existentes, né, como já foi mencionado, né, os anticoncepcionais, o uso da metformina, né, antiandrogênicos também, né, que é importante, né, na sua utilização, e, né, outras formas de combater sintomas específicos, né. Então, basicamente, né, numa parte mais clínica de entendimento, né, do ovário policístico, seriam essas condições, né, a serem avaliadas, né. Então, os aspectos fisiológicos e fisiopatológicos estão relacionados, então, né, no que foi mencionado durante esta aula, principalmente na questão da participação do LH, né, e liberação do óvulo deficitário. Né. O tratamento do ovário policístico é um multitratamento, né, você tem várias opções e que está muito ligado às manifestações clínicas que a mulher tem, porque nem todas, né, têm os mesmos sintomas. Né. É importante ressaltar isso também. Né. E os fármacos comumente utilizados são esses, além também da questão dos probióticos e do tratamento não farmacológico. Né. Então fica aí os exercícios, né? Quem quiser então entre em contato comigo, que eu emito um certificado em nome do projeto EcoSan para quem fazer as atividades. Ok, então gente, é isso aí, muito obrigado.